Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Evandro, eu sou enfermeiro, sou formado pela Universidade Paulista, lá do campus de Assis. Atualmente moro aqui na cidade de Londrina, sou pós-graduado em Urgência e Emergência, em Unidade de Terapia Intensiva e Gestão Pública de Saúde. Sou aluno do programa de pós-graduação e associado ao Unopar, sobre a orientação da professora Luciana. E hoje, o motivo dessa aula é transmitir um pouquinho do conhecimento sobre a validação e a adaptação transcultural de questionários para uso mesmo na área da graduação, para os alunos de iniciação científica e alunos da pós-graduação. A gente traz aí a questão dos conceitos chaves para a validação e adaptação transcultural, onde garante a sensibilidade cultural e a equivalência linguística dos instrumentos de pesquisa. Tem algumas diretrizes que são propostas aí para a questão da validação transcultural e são, né, a fim mesmo da gente garantir uma confiabilidade, uma validade do instrumento. Principalmente quando a gente fala a nível de mestrado e doutorado. As escalas e os questionários, eles podem participar de rastreios, diagnósticos e acompanhamentos das condições médicas, e por isso eles são tão importantes na prática clínica. Torna possível o entendimento acerca de uma patologia, do perfil profissional e de pacientes, bem como planejar a estratégia de intervenção. A adaptação transcultural é a melhor escolha, então, para os instrumentos de avaliação disponíveis na área da saúde, pois permitem a sua aplicação em qualquer país, cultura e idioma. E aí, então, falando um pouquinho do processo da validade, né, da validação e da adaptação transcultural, é preciso passar por um processo. Esse processo é composto por algumas das etapas que estão descritas, que trata-se, então, da tradução inicial, da revisão por um especialista, do pré-teste e da avaliação de equivalência. A tradução inicial, tipo, como o nome diz, né, tipo, já dá para a gente ter mais ou menos um pouco da noção do que se trata, vai iniciar mesmo com a adaptação, com a tradução do questionário para o idioma desejado. Então, para o nosso caso, tipo, nós vamos começar com a tradução inicial do questionário, que foi escrito como, por exemplo, na língua inglesa, e a gente vai precisar traduzir ele para a língua portuguesa. A gente precisa garantir nessa tradução uma precisão e uma fidelidade, se comparado com a língua inglesa, né, para a língua portuguesa. A revisão por especialista, ela vai se dar a partir da formação de um comitê, onde a tradução inicial vai ser revista, vai ser feita uma tradução para verificar a clareza do questionário, da relevância, da cultura e da própria linguística. Também é nessa fase que é feita a correção das ambiguidades e dos problemas que a gente enfrenta com essa tradução da língua inglesa para a língua portuguesa. Depois a gente vai falar um pouquinho da questão da fase do pré-teste. O pré-teste seria como se fosse um protótipo, né? Tipo, um projeto do próprio questionário já traduzido, e aí ele vai ser testado numa amostra representativa, que isso também vai ser feito a partir de análises estatísticas para que a gente consiga determinar qual que é o limite ali da população que precisa passar por esse pré-teste. E aí, nessa fase de pré-teste, vai ser identificado, então, as dificuldades na compreensão e na interpretação do questionário que foi traduzido. E aí, depois, a gente vai partir, então, para a questão da avaliação de equivalência. E aí, nessa etapa, vai ser feita a análise da versão original com a versão traduzida, para ver se os termos que foram traduzidos da língua inglesa para a língua portuguesa são equivalentes e têm os mesmos significados. Se eles têm a mesma semântica,
o mesmo conceito, se eles medem as mesmas construções, tanto psicológicas quanto sociais. O importante que precisa ser dito é que para que a gente consiga fazer todas essas etapas, desde a tradução inicial, a revisão por especialistas e o pré-teste e a avaliação de equivalência, precisa-se, antes de tudo, de uma autorização do próprio autor para que você use esse questionário no seu estudo. Partindo, então, da autorização do autor para fazer esse processo de validação e adaptação transcultural, a gente começa, então, a tradução inicial. E a validação e a adaptação transcultural, elas são essenciais, então, para que a gente consiga garantir a qualidade dos instrumentos. Da pesquisa, principalmente quando a gente fala a nível de mestrado e doutorado. Ter um entendimento um pouco mais a fundo da questão da validação e adaptação transcultural facilita o desenvolvimento dos questionários. E a integração das diretrizes da literatura especializada vai contribuir para um estudo um pouco mais robusto e de uma relevância maior, de uma alta visibilidade e de um fator de impacto mais significativo. Então, aqui a gente traz mais alguns conceitos sobre o tema, sobre a proposta de validação e adaptação transcultural, com essa abordagem mais detalhada para a adaptação e a tradução transcultural de um instrumento para pesquisa. Neste caso, a gente está falando da área da saúde, mas para todo e qualquer tipo de questionário que precise de um processo de validação e adaptação transcultural, eles seguem rigorosamente as mesmas etapas. Então, ele precisa de uma autorização do autor original para que a gente use esse questionário dentro do artigo como instrumento para pesquisa, e ele precisa passar por todas as etapas, pelas 4 etapas anteriores que a gente já comentou, para que de fato a gente valide e consiga usar na língua portuguesa, para o português brasileiro. A gente destaca também a questão da importância do envolvimento dos comitês de especialistas e da técnica de retradução, como essas estratégias cruciais no processo de adaptação e validação dos instrumentos. Só um adendo, um comentário, a importância da gente entender o real significado de ter um questionário válido e adaptado transculturalmente dentro de um projeto nosso de pesquisa. Como aluno da professora Luciana, a gente estava trabalhando com um projeto relacionado à PAV, e aí dentro desse projeto nós nos deparamos com essa dificuldade. Chegou um ponto do projeto que pensamos em utilizar um questionário para que a gente conseguisse avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem com relação à PAV. E nós concluímos ali durante todas as pesquisas e através dos artigos que a gente utilizou, que não tinha nenhum questionário válido para a língua portuguesa para ser usado. Então a gente começou nesse processo de trabalhar com a validação e adaptação transcultural de um questionário para o público da área da saúde, para os enfermeiros, com relação à PAV. O projeto está se encaminhando, mas a gente precisa cumprir algumas daquelas etapas. Então, a gente ainda aguarda uma autorização da autora, porque sem essa autorização a gente não consegue dar andamento no projeto, para que a gente parta para a próxima fase, que seria a tradução inicial, o envio para a retradução, para fazer o piloto, e para que a gente consiga de fato a validação desse questionário, a gente ainda precisa da autorização dessa autora, da autora do questionário original. O intuito era esse, desmistificar um pouquinho essa questão da validação e adaptação transcultural, por mais que seja um processo um pouco
complexo, não seria nada impossível. Trago algumas das referências também que a gente utilizou aqui para poder montar essa aula. Aí algumas das referências então que nós utilizamos aí para poder essa aula. Eu espero ter contribuído com vocês aí, tipo, em caso de dúvidas, a gente está sempre à disposição para poder contribuir da melhor maneira para ajudá-los nessa fase de graduação, de iniciação científica. Muito obrigado e até a próxima.